Para qualquer fã de luta livre, poucas sensações são tão especiais quanto ser pego completamente de surpresa, seja um retorno inesperado, uma mudança de personagem que ninguém viu chegando ou uma reviravolta chocante durante uma rivalidade. Esses momentos costumam ficar marcados para sempre, mas existe um tipo de surpresa que talvez seja ainda mais impactante, quando o lutador conquista o título da WWE contra todas as expectativas. Ver um novo campeão ser coroado sem que praticamente ninguém apostasse nisso é algo raro. Na maioria das vezes, os fãs conseguem prever quem sairá vencedor de uma disputa pelo cinturão. Porém, dessa vez, quando a WWE surpreende o mundo e entrega uma troca de campeão que ninguém imaginava, criando momentos que entram para a história da empresa. Então, galera, nessa lista, a gente vai relembrar alguns lutadores que entraram em disputas pelo título da WWE sem qualquer favoritismo e contra todas as possibilidades deixaram o ringue como os novos campeões da empresa. Mr. McMahon. Ao longo da história da luta livre, alguns promotores usaram o poder que tinham nos bastidores para se transformar em grandes estrelas dentro de suas próprias empresas. Nomes como Vaughn Gagne e Bill Watts são exemplos clássicos desse tipo de situação. E, curiosamente, mesmo tendo controle total sobre as histórias da WWE, Vince McMahon raramente abusou desse poder para beneficiar o seu personagem na televisão. McMahon comandou a empresa por mais de uma década, antes de se tornar uma figura constante nas histórias. Porém, em 1999, ele surpreendeu o mundo ao derrotar Triple H e conquistar o cinturão da WWE, embora tenha contado com muita ajuda para isso. Mesmo sabendo que Vince era o dono da empresa, poucos fãs imaginavam que ele realmente sairia da luta como campeão. A vitória foi um dos momentos mais inesperados da época, e o reinado durou muito pouco, já que Vince McMahon abriu a mão do título logo em seguida. Ainda assim, a história jamais pode ser apagada. Oficialmente, Vince McMahon entrou para a lista de campeões da WWE. Diesel. Durante os anos 90, Vince McMahon costumava repetir a fase na World Wrestling Federation, qualquer coisa pode acontecer. E para provar que isso não era apenas um slogan, ele promoveu uma das mudanças de títulos mais surpreendentes da história da empresa. A luta colocou Diesel frente a frente contra Bob Backlund, e a vitória de Diesel chocou os fãs por dois motivos principais. O primeiro é que Backlund havia conquistado o título da WWE poucos dias antes, derrotando Bret Hart no Survivor Series de 94. Ninguém esperava que o seu reinado terminasse tão rapidamente. O segundo motivo foi ainda mais surpreendente. A troca de cinturão aconteceu em um house show, um evento não televisionado, e em uma época que mudanças de cinturão quase sempre aconteciam em grandes shows, essa decisão pegou todo mundo desprevenido. Embora o longo reinado de Diesel como campeão não seja lembrado como um dos mais marcantes da história, sua conquista do título da WWE continua sendo uma das maiores surpresas que a empresa já proporcionou para os fãs. Mick Foley. Hoje, Mick Foley é conhecido como uma verdadeira lenda do cenário principal da luta livre, mas em 1996, Vince McMahon não enxergava esse potencial. Na verdade, foi preciso muita insistência de Jim Ross para convencer Vince McMahon a contratar Mick Foley. Felizmente para a WWE, JR estava absolutamente correto. Interpretando Mankind, Foley construiu uma das carreiras mais memoráveis da história da empresa, e um dos seus maiores momentos aconteceu em janeiro de 1999, quando desafiou The Rock pelo cinturão da WWE. Praticamente ninguém acreditava que Mankind sairia daquela luta como campeão. No entanto, com a ajuda decisiva de Stone Cold Steve Austin, ele conseguiu derrotar The Rock e conquistar o título em um dos momentos mais emocionantes e inesperados da Attitude Era. A vitória entrou para a história da WWE e teve um impacto enorme na audiência da empresa, tornando-se um dos momentos mais marcantes de todos os tempos. Eddie Guerrero. Uma das maiores verdades da luta livre é que, por melhor que o lutador seja, isso nem sempre garante que ele chegará ao topo. Em 2004, apesar de ser considerado um dos melhores performers da sua geração, muitos fãs já haviam aceitado a ideia de que Eddie Guerrero jamais conquistaria o título da WWE. Quando entrou
entrou para enfrentar Brock Lesnar no No Way Out de 2004. A expectativa era que Eddie Guerreiro seria apenas mais uma vítima da fera, mas o impossível aconteceu. Contra todas as probabilidades, Eddie Guerreiro conseguiu derrotar Brock Lesnar e conquistar o título da WWE. A explosão da torcida naquele momento foi inesquecível e transformou aquela vitória em uma das maiores da história da empresa. Jinder Mahal. Após a brand split de 2016, o SmackDown passou a ser reconhecido como a terra das oportunidades, já que o programa dava mais espaço para lutadores que ainda não estavam totalmente consolidados, ao contrário do Raw. E nenhum exemplo representa melhor essa proposta do que a surpreendente ascensão de Jinder Mahal. Antes de desafiar Randy Orton pelo título da WWE no Backlash de 2017, Jinder Mahal era visto praticamente como um lutador usado para colocar outros talentos em evidência. Na melhor das hipóteses, ocupava a parte de baixo do mid-card. Por isso, quando derrotou Randy Orton pelo título da WWE, o choque foi enorme. Quase ninguém acreditava que aquela mudança de título realmente aconteceria. Foi uma das maiores surpresas da história da empresa. Infelizmente, o reinado de Jinder acabou sendo um experimento que não deu os resultados esperados, mas sua conquista continua sendo uma das mais inesperadas que os fãs já presenciaram. Chris Jericho. Quando a WWE comprou a WCW em março de 2001, ela também adquiriu vários dos títulos da antiga rival, incluindo o lendário Big Gold Belt. Após o fim da storyline da Invasion, a empresa passou a ter 2 títulos mundiais ativos e decidiu unificá-los. No Armageddon de 2001, 4 dos maiores nomes da época disputaram a chance de se tornar o primeiro campeão indiscutível da história da luta livre: Kurt Angle, Chris Jericho, The Rock e Stone Cold Steve Austin. A maioria dos fãs acreditava que Austin ou The Rock sairiam vencedores, mas a WWE surpreendeu todo mundo. Na mesma noite, Chris Jericho derrotou primeiro The Rock e logo em seguida venceu Stone Cold Steve Austin para conquistar o título indiscutível. Foi uma vitória histórica e completamente inesperada, que ajudou a consolidar Jericho como uma das maiores estrelas da sua atual geração e se tornou um dos capítulos mais importantes da sua carreira. Sami Zayn. Alguns vão poder dizer que essa escolha é apenas aquele efeito da memória recente, mas não é o caso. Se a carreira de Sami Zayn fosse uma ação na bolsa de valores, seu valor em 2026 estaria no ponto mais baixo. Em 2023, Sami viveu o auge da sua popularidade, mas depois de várias tentativas frustradas de conquistar o título mundial, poucos acreditavam que a sua grande oportunidade ainda chegaria. Por isso, quando foi incluído na luta entre Cody Rhodes e Gunther no Night of Champions de 2026, muitos fãs imaginaram que ele estava ali apenas para sofrer o pin e proteger os dois outros competidores. Mas a WWE surpreendeu o mundo completamente. No momento decisivo, Sami escapou do Crossroads, transformou o golpe em um pin inesperado e conseguiu a contagem de 3 sobre Cody Rhodes. A arena explodiu. Depois de tantos anos de luta, decepções e quase vitórias, Sami Zayn finalmente realizou seu sonho de conquistar o título da WWE. Foi um daqueles momentos que ninguém esperava, mas que emocionou os fãs ao redor do mundo e entrou para a história como uma das conquistas mais surpreendentes e merecidas dos últimos tempos. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!